Olá pessoal, vou falar agora para vocês da ideia de cybercultura. Nós falamos sobre os meios de comunicação de massa em algumas aulas, né? Tem uma aula dessas aí que eu falei para vocês sobre o rádio e a TV no Brasil, né? E também aliado à questão da indústria cultural, né? Uma aula eu falei também sobre a inclusão digital. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouco aí dessa ideia de cybercultura, né? Que foi uma ideia pensada lá no fim dos anos 90 por um escritor chamado Pierre Levy. O livro dele tem o nome de cybercultura. Basicamente é o seguinte, pessoal. Essa ideia de cybercultura era uma previsão que o Pierre Levy estava fazendo lá no fim dos anos 90, que acabou se concretizando. Tudo que ele pensou ali no seu livro no fim dos anos 90 é a nossa realidade hoje, tá? Então, o que acontece, pessoal? Primeiro, é a ideia de cyberespaço, né? Ou ciberespaço, se vocês preferirem. Então, é a ideia de todo o espaço cibernético que nós temos hoje, né? Então, ele se ampliou muito. Se a gente pensar lá no fim dos anos 90 até hoje, né? São mais de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos. Então, nós temos aí uma ampliação dessa ideia de cyberespaço, porque hoje nós estamos chegando até mesmo na internet das coisas, né? As coisas, elas vão começar a se mover com muito mais agilidade a partir aí do comando da internet. Então, pessoal, o cyberespaço seria um próprio espaço aí de interação, utilizando essas tecnologias novas, principalmente a internet. Então, se cria um novo espaço, né? É como se fosse uma ampliação aí da própria noção do que você pode ocupar na realidade, né? Então, se cria uma nova realidade, né? Que é a realidade da internet, um novo espaço. Então, você tem uma questão aí de gama de novas interações que vão acontecendo, tá? À medida que esse novo espaço vai se criando, com essa gama enorme aí de atividades que podem ser feitas, né, de comunicações entre os sujeitos, possibilidades que antes não eram imaginadas, acontece a criação dessa ideia de cybercultura, né, que é um neologismo. Então, o que acontece, pessoal, é que a própria imersão das pessoas nesse novo espaço é um novo tipo de cultura. Então, por isso esse neologismo cybercultura. Então, se a gente pensar, pessoal, em toda a evolução que aconteceu, se a gente pegar nas formas de comunicação mais primitivas até o que há hoje, né? Então há uma grande diferença. Então, se a gente pensar que a primeira forma de comunicação que os seres humanos apresentaram foi a comunicação oral, né? E aí se tinha lá as pinturas rupestres, né? Então isso foi evoluindo, né? Até a chegada da escrita lá por volta de 4000 a.C., né? É mais ou menos ali a época que as grandes civilizações da antiguidade acabaram desenvolvendo isso, né? Se a gente pensar China, se a gente pensar Índia, né? Mesopotâmia e Egito, tem uma pequena diferença porque aparentemente Mesopotâmia e Egito tiveram o desenvolvimento dessa escrita muito mais rápido aí do que a China e a Índia. A escrita, a vantagem dela é que ela podia ficar fixa, né? Mas tinha um problema, né? Até o próprio Pierre Levy cita esse problema no livro dele, na introdução, porque, por exemplo, se você fizesse a escrita ali com argila, né? Poderia acontecer de um imperador como Sargão, né, que era lá dos primeiros tempos lá da Mesopotâmia, querer jogar essas tábuas de argila no rio, né, e aí a argila vai amolecer e aí vai apagar ali as informações, né. Isso é um detalhe que o Pierre Levy coloca lá no seu livro, né, numa das páginas iniciais. Mas enfim, pessoal, a escrita foi passando e aí ela vai se dinamizar mais ainda lá no século XV, quando Gutenberg inventa a imprensa, né? Então a imprensa, que era a máquina que conseguia então fazer com que as letras fossem impressas, né? Então dessa forma você não precisa mais de um monte de pessoas lá fazendo a escrita à mão, né? Porque, por exemplo, se fazia cópias da Bíblia ali à mão e ficavam anos fazendo aquilo. Então com a imprensa vai se demorar muito menos para você ter aí a confecção dos livros, né? Então isso vai passando para frente, pessoal, e aí nós vamos ter a chegada dos grandes meios de comunicação de massa no século XIX, né, no fim do século XIX, nós vamos ter o telégrafo, né, nós vamos ter um pouco mais à frente o telefone, e aí, pessoal, vai aparecer o rádio, né, então o rádio e depois a televisão, né, então vai ter um ganho ali de comunicação enorme. Você passa da escrita, né, da escrita dos jornais, né, dos jornais impressos para o rádio, né, porque as pessoas não vão precisar necessariamente saber ler para poder entender o que está sendo passado para elas, né? E a televisão, a mesma coisa, a televisão vai potencializar mais ainda, porque você tem o som e tem a imagem, né? E aí as pessoas, elas vão receber aquilo, né, de forma muito mais direta, né, muito mais direta até do que no rádio, né? Então, o que acontece, né, o cinema vai começando a unir também
o som e a imagem, porque no começo o cinema era mudo. Então todas essas técnicas vão acontecendo, pessoal, só que não havia ainda a criação desse espaço, né? Então não era possível a criação desse espaço ainda que a gente tem hoje com rádio e televisão. Por quê? Porque com rádio e televisão não é possível uma interação maior, né? Então você está recebendo as informações ali, mas você não pode ser ativo nesse processo de comunicação, né? E a internet permite isso, né? Então a internet, ela traz aí, com a criação desse cyberespaço, a possibilidade de você ser mais ativo na comunicação, você também participar, né? Você hoje aí, e isso é uma coisa que o Pierre Levy também levanta no seu livro, né? Então a questão das redes, né? A questão das redes sociais que nós temos hoje, isso era uma coisa que já estava sendo vislumbrada pelo Pierre Levy lá no fim dos anos 90, né? Quando ele estava escrevendo o seu livro, né? Que haveria ali a possibilidade das redes conectarem os seres, né? Então a gente tem hoje as redes sociais, era uma coisa que já era pensada por ele lá no fim dos anos 90, né? Que isso seria a tendência, né? Então há muito mais possibilidade de criação coletiva, de comunicação aí entre pares que vão às vezes buscar o mesmo objetivo, né? Então a questão aí de compartilhamento de informações, compartilhamento de livros, compartilhamento ali de interesses em comum, né? Então isso vai ser cada vez mais presente com a internet, né? Então vai facilitar isso. Mesmo algo aí que está bastante presente na nossa conjuntura atual, a questão da pandemia, que é o ensino à distância, né? Então é algo também que o Pierre Levy lá no fim dos anos 90 já vislumbrava, que isso seria também uma tendência. Então essa questão aí da quarentena, né, em meio a essa pandemia, ela acabou potencializando isso também, né? Então, queira ou não, né, as pessoas gostando ou não desse universo, ele acabou ficando mais presente aí na pandemia. Ainda falando sobre essa questão das redes sociais, pessoal, o que ele coloca também é a questão das comunidades virtuais, né? Então há uma presença cada vez maior disso. Então as pessoas, elas vão buscar ali um alinhamento, vão buscar uma parceria, vão buscar ali uma identificação com pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, né? Ou tem gostos parecidos na internet, né? Então elas vão ali se juntar em comunidades, né? Então existe essa questão da inteligência coletiva que vai ser criada. Então são vários aspectos, pessoal, que o Pierre Levy já estava enxergando naquele momento. A reflexão, né, que o Pierre Levy vai colocar também, pessoal, que é a questão aí de que quando a internet começou a crescer, hoje, claro, ela é muito maior do que na época que eles estavam escrevendo, lá no fim dos anos 90, mas havia muita desconfiança, né? Então ele vai lançar um questionamento ali, né? Então que a questão da desconfiança que havia em relação à internet era a mesma desconfiança que havia em relação ao cinema, por exemplo, né? Então o cinema, quando apareceu, ele também gerou desconfiança. Acontece que ele vai argumentar ali é que se utilizava a questão das disparidades sociais, da desigualdade, para tentar se colocar ali a internet como se fosse uma culpada por isso. E ele vai colocar que não, a internet não é culpada pela questão da desigualdade, que na verdade a internet pode oferecer possibilidades que antes não eram imaginadas, né? Então as pessoas mais pobres, né, que muitas vezes não tinham acesso a alguma informação, por exemplo, né, antes era muito mais difícil, precisava ter dinheiro, por exemplo, para comprar um livro caro. Hoje é possível que algumas pessoas compartilhem esse livro na internet, né? Então ele em formato de PDF, né? Então há várias possibilidades. A música, por exemplo, né, ela era menos acessível aí na questão, né, de quando você tinha ali uma banda estrangeira tocando, e hoje é mais fácil, né? Você tem o YouTube, você tem aí várias formas, né, de você ter a transmissão destas manifestações culturais, né, manifestações artísticas. Então, coisa que não era tão possível antes, né? Existiam meios mais restritos, né? Mas principalmente na questão aí do compartilhamento do conhecimento, é isso que ele vai também enfatizar aí nas suas ideias, né? Então essa questão é muito mais presente hoje do que há 30, 40 anos atrás. O Pierre Levy, ele vai enxergar a internet não como culpada pelos problemas, né? Mas ele vai enxergar a internet como uma ferramenta que pode facilitar muitas questões aí na vida cotidiana. Pessoal, aqui são ideias gerais, né, desse livro Cybercultura, que tem a ver com os temas que nós estávamos vendo ultimamente, tá? Enquanto é isso daqui, na aula que vem a gente continua, então obrigado e até a próxima.